No século XVI, o movimento religioso acabou mudando muito mais do que a fé das pessoas. A reforma protestante transformou a educação, a cultura, a política e até mesmo a maneira como a gente entende liberdade e trabalho. O vídeo de hoje vai falar sobre isso. Eu sou o Jefferson Sarmento e esse é o Cran Talk. Seja muito bem-vindo ao nosso canal. A reforma não surgiu do nada. Ela foi resposta a um contexto espiritual, político, intelectual em transformação. A bem da verdade, é comum pensarmos na reforma como um evento por conta do dia 31 de outubro de 1517, data em que Lutero fixou as 95 teses na porta da igreja do castelo de Wittenberg. Mas a reforma é mais do que um evento, é um movimento. Um movimento que teve figuras importantes em séculos anteriores, como John Hus, um reformador tcheco que viveu 100 anos antes do Lutero, mas já defendia a autoridade das escrituras, a tradução da Bíblia para a língua do povo, criticava a corrupção do clero, condenava as indulgências e defendia a comunhão do cálice para todas as pessoas. Então, a reforma é mais do que um evento. É um movimento de resgate da fé original, ou um retorno à fé original tal qual nos dias primitivos do Evangelho. E a gente precisa contextualizar. Nós estamos falando do século XVI, uma Europa marcada por tensões religiosas e corrupção eclesiástica. Além disso, o avanço da imprensa de Gutenberg permitiu a difusão de ideias, inclusive as 95 teses de Lutero, bem como a impressão da Bíblia em larga escala. O Renascimento também trouxe a redescoberta da razão, mas abriu espaço também para questionar a autoridade. E é exatamente nesse contexto que a reforma protestante nasce, na convicção de que a salvação é pela fé e não por obras. Uma verdadeira revolução espiritual e intelectual. A reforma, portanto, não destruiu a fé antiga, ela devolveu a fé à sua origem. Naquele tempo, a Europa vivia sob forte influência da Igreja Católica, a fé era central, o poder de Roma era imenso, mas o acesso às Escrituras era limitado. Quando Lutero traduz a Bíblia para o alemão e defende que a salvação é pela fé e não por obras, ele abriu uma porta, não só espiritual, mas também cultural. Com a tradução da Bíblia, surge um novo impulso: ensinar as pessoas a ler. O desejo de conhecer a palavra levou à criação de escolas e universidades em várias regiões protestantes. A reforma, portanto, ela foi um movimento de leitura, porque foi um movimento de retorno à palavra de Deus. E aí nós podemos ainda pensar que Lutero traduziu a Bíblia para o alemão popular, tornando-a acessível, o que impulsionou o desejo de aprender a ler, não apenas entre os religiosos, mas também entre o povo comum. Naquele período, a educação era controlada pela Igreja Católica e restrita à elite. Enquanto que na reforma, Lutero e outros reformadores defenderam a educação para todas as crianças, meninos e meninas, independentemente da classe social. Lutero chegou a escrever uma carta aos governantes alemães defendendo a criação de um sistema de escolaridade obrigatório. Daí, então, surgiram escolas, universidades protestantes e o ideal de uma educação pública. Se antes as escolas eram controladas pela igreja, a ideia da reforma era transferir essa responsabilidade ao Estado, o qual deveria financiar essas escolas. John Knox e os puritanos, por exemplo, levaram esse ideal para o mundo anglo-saxão. Em cidades como Genebra, sob a influência de João Calvino, foram criados modelos de educação pública e gratuita. A reforma, portanto, alfabetizou o coração e depois as nações. A reforma também plantou uma semente poderosa, a ideia de que cada pessoa é responsável diante de Deus pela sua fé e consciência. Essa noção influenciou o pensamento moderno sobre liberdade religiosa e liberdade de expressão e a expressão individual.
A reforma introduziu o conceito moderno de liberdade espiritual e de liberdade individual. Quando Lutero diz a minha consciência está cativa à palavra de Deus, ele afirma que a fé não pode ser imposta. Esse princípio inspirou a liberdade religiosa e a noção moderna de consciência individual. Um dos pontos centrais da reforma foi o sacerdócio universal dos crentes, isto é, que não há distinção entre clero e fiéis, pois todos são sacerdotes diante de Deus, reforçando a autonomia e a responsabilidade individual. E há de se dizer que a liberdade religiosa é a mãe de todas as liberdades. Rui Barbosa afirmou o seguinte, abre aspas, de todas as liberdades sociais, nenhuma é tão congenial ao homem, tão nobre, tão frutificativa e tão civilizadora, e tão pacífica e tão filha do evangelho, como a liberdade religiosa. Fecha aspas. A liberdade de consciência defendida pelos reformadores serviu de base para movimentos futuros de direitos humanos e tolerância religiosa. A reforma ensinou, portanto, que a fé é pessoal, mas nunca isolada. A reforma também valorizou o trabalho como vocação. Não apenas os monges e os padres serviam a Deus como vocacionados. Todo trabalhador podia ver o seu ofício como um chamado divino, como uma vocação divina. O trabalho deixou de ser visto como uma punição e passou a ser visto como vocação. Lutero e Calvino ensinaram que toda profissão é um chamado divino, é uma vocação. Isso gerou o que Max Weber depois chamou de ética protestante do trabalho, disciplina, responsabilidade e propósito. O sucesso material não era fim em si, mas sinal de diligência e mordomia. E essa visão influenciou o capitalismo moderno e também a ética comunitária. Trabalhar deixou de ser apenas viver, passou a ser servir. Comunidades protestantes passaram a eleger líderes locais e tomar decisões coletivas. Essa prática de corresponsabilidade inspirou estruturas democráticas e uma nova visão de sociedade. A reforma lançou as bases da participação e da responsabilidade pessoal na sociedade. O princípio do sacerdócio universal dos crentes implicava que todos têm acesso direto a Deus e, por analogia, que todos têm voz na comunidade. Os ideais reformadores afirmavam a separação entre igreja e Estado, o que levou ao fortalecimento dos Estados nacionais. Aliado a isso, temos o fomento à educação, como já dito anteriormente, o que proporcionou mais participação cívica e política. Além disso, as igrejas reformadas passaram a eleger presbíteros e líderes, inspirando práticas democráticas e participação das pessoas nos processos decisórios. Isso influenciou modelos de gestão política e a formação de uma sociedade civil. O modelo congregacional influenciou a democracia moderna, especialmente na Inglaterra e na América. O senso de responsabilidade social, ajuda mútua, justiça e serviço tornou-se marca nas sociedades protestantes. Da comunhão do templo nasceu a cidadania no mundo. Acima de tudo, a reforma resgatou o valor da palavra e da verdade. Em tempos de confusão e ruído, a busca pela verdade continua sendo um chamado para todos nós. A reforma colocou a verdade no centro e fez da Bíblia o critério último. O princípio sola scriptura revolucionou a teologia e o pensamento. A ideia de livre exame formou mentes críticas e despertou a ciência moderna. A leitura bíblica formou cidadãos conscientes e pensadores livres. A busca pela verdade como dom divino gerou o ideal ocidental de racionalidade, método
e ética. Portanto, pensar a reforma protestante é pensar que, ao devolver a Bíblia ao povo, a reforma devolveu a verdade à cultura. Concluindo, a reforma não foi apenas um evento histórico, mas um convite constante à transformação. Que a mesma coragem e fé que moveram Lutero e tantos outros reformadores também nos inspirem a viver de forma íntegra, consciente e cheia de graça. A reforma não é passado, é uma forma de ver o mundo e servir a Deus hoje. A fé a fé reformada nos convida a unir espiritualidade e responsabilidade. A Bíblia continua sendo a fonte da transformação individual e, por consequência, da sociedade. O chamado é o mesmo: viver para a glória de Deus em todas as áreas da vida. Soli Deo Glória é um princípio da reforma. A reforma continua. Cada vez que alguém volta à palavra e encontra nela o sentido da vida.